Feliz sábado! Olha só, nós estamos nos encontrando agora através do vídeo. Já que vocês não podem ir para a sala vai até vocês. Aliás, vamos mudar, né? Já que vocês não podem ir para a base vai até vocês. Muito bem, meninos. Hoje nós vamos estudar um pouco, recapitular a lição que vocês estudaram durante essa semana. Agradecemos aí a iniciativa do David em estar colocando à disposição de vocês, de nós, alunos aqui e tal, irmãos, o que nós temos aprendido durante essa semana. Tranquilo? Beleza. E se vocês estudaram a lição, vocês já estão sabendo que nós estamos estudando sobre a vida de Daniel, que é uma vida impressionante e deixou grandes lições para a gente. Daniel, além de ser profeta, além de ser um grande homem de Deus, ele também foi uma grande pessoa em Babilônia. Ele teve grande importância. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um episódio que aconteceu e que quase todo mundo lembra. Mas antes de tudo, vamos fechar os olhos e vamos orar? Vamos lá. Senhor Eterno Pai, nós agradecemos a Deus, porque até aqui Tu tem nos guiado e tem nos auxiliado. Nos ajude a compreender a mensagem que Tu tem para nós nessa manhã, tarde ou noite. É o que nós te rogamos por Jesus. Amém. Tranquilo, vamos lá. Olha, o título da nossa lição é Quem está no controle? Quem está no controle? Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está no controle da minha vida, da nossa vida? Tá bom? Está baseado no capítulo 3 de Daniel, que eu vou ler aqui só a primeira parte, né, para vocês poderem se situar, porque o texto é grande. Mas é só para a gente saber como é a história, tranquilo? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 3, versículo 1, que diz bem assim, ó, começando. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Se vocês forem um pouquinho mais curiosos e pesquisar sobre isso, existem relatos arqueológicos que afirmam, que garantem que isso tudo aconteceu, tá bom? É só pesquisar direitinho. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, a galera toda, e para que eles viessem a consagração da estátua. Então eles iriam consagrar aquela estátua, né? Essa estátua agora vai ser benzida. Então eles reuniram todas essas pessoas, né? Os príncipes, os governadores, os capitães e tal. E foi ordenado então a todos os povos aqui que habitavam em Babilônia, todo mundo que ao som do pífaro, da cítara, do não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, todas as pessoas deveriam se ajoelhar perante aquela estátua. De repente, estava todo mundo lá perante aquela estátua grandiosa, né? E tocaram as trombetas, os pífaros, as cítaras, não sei o que mais lá, as guitarras. E todo mundo se ajoelhou, mas de longe as pessoas puderam ver assim, 3 toquinhos. Oxi, gente, os bichinhos lá não se ajoelharam não. Em vez da galera ficar de boa, foram logo contar para Nabucodonosor, rei, aqueles caras lá não se ajoelharam. E aí entra a nossa história então. Quem eram essas 3 pessoas que não se ajoelharam? Você já sabe de qual? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Ananias, Azarias e qual era o terceiro? Ananias, Azarias, esqueci o outro. Mas vamos lá, tá por aqui. Então, eles não se ajoelharam e por conta disso é a minha contra-regra. Mas tem os nomes dele em israelita que é Ananias, Azarias e eu tenho outro nome. Bem, ok, então aqueles jovens não se ajoelharam, tá bom? E por conta disso, eles foram condenados à morte. Eles teriam que morrer. E por que aqueles jovens se sujeitaram a morrer antes de se ajoelhar? Porque, gente, algumas pessoas podem passar assim na cabeça. Passa na sua cabecinha assim. Nélio, ele só precisava fingir que estava adorando. Ele não ia adorar. Ele fingia, deitava. Ele só não ia se ajoelhar. Eles deitavam lá, ficava escondidinho, ninguém ia nem perceber. Era uma tática, né? Ou então, será que Deus realmente vai deixar que a pessoa morra por causa de uma ajoelhadinha? 3, opção 3. Bem, eu ajoelho hoje, depois eu peço perdão. Não é? São saídas que a gente pode pensar assim, que para dar um signal em Deus, para poder seguir vivendo e tal. Mas aqueles jovens, eles não se ajoelharam. E
preferiram a morte. Agora, já pararam para pensar que eles tinham certeza de uma coisa. Eles não tinham certeza que Jesus entraria, que eles não tinham certeza que eles seriam salvos. Eles só teriam certeza de uma coisa. Eles tinham certeza que eles iriam morrer. Porém, eles escolheram morrer a não ter que adorar outros deuses, tá bom? Bem, esses jovens hoje, gente, significam uma coisa pra gente. Eles significam o seguinte: quem está no controle da nossa vida? Hum? Será que nós estamos realmente dispostos a entregar a nossa vida pela verdade, pelo Evangelho, pela convicção que nós temos de que Jesus veio e morreu por nós? Será que nós temos coragem de fazer isso? Pergunto, será que eu tenho? Entendeu? Fica esse grande ato. Bem, submissão, confiança serão sempre os ingredientes necessários quando nos deparamos com situações semelhantes ao que aconteceu com esses jovens. Se hoje nós aprendemos a ser submissos e confiantes em Deus, quando aparecer uma situação que seja parecida com essa, nós também estaremos aptos a nos mantermos firmes e não procurando, né, assim, uma desculpa, ou nem tentando dar um signal ou fazer alguma coisa assim para enganar a Deus. Se a gente tiver confiança e também se nós estivermos submissos a Deus constantemente. Isso é muito interessante. Como a gente já tinha conversado até na base, na semana passada e na semana retrasada, aqueles jovens eles não se tornaram discípulos de uma hora para outra. Ou discípulos, eles não se tornaram fiéis de uma hora para outra. A fidelidade deles já havia de longas datas, tá bom? E outra coisa que a gente tem que entender também, gente, é que ali se tratava de dois reinos. E nós não estamos falando apenas do reino de Babilônia, nós estamos falando o seguinte: naquele momento estava ali configurando que existe um reino material e existe um reino espiritual. Existe hoje em dia nas nossas vidas uma Babilônia que esse reino que nós vivemos aqui, e existe um reino espiritual agindo da mesma forma. E nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, somos conservos, né? Nós somos parecidos com eles em figura, em tentações e tal, mas nós somos levados hoje a decidir se nós queremos fazer parte do reino material, Babilônia, ou se nós vamos nos manter em pé, né, ostentando a bandeira do rei Emanuel, que é do reino espiritual. E isso nós passamos por isso constantemente, ou é na escola, ou é em casa, quando nós somos tentados a cair, ou quando nós somos levados a testemunhar de Jesus, né, a testemunhar da nossa fé, seja onde quer que nós estejamos. Toda vez que a nossa fé é testada, você pode imaginar que nós estamos passando por aquele mesmo momento. Ou você fica em pé, ou você se ajoelha. Quando a gente decide se ajoelhar perante Babilônia, significa que nós estamos colocando o nosso desejo de não nos machucar, a nossa vontade própria, o prazer, afastando o desprazer. Né? Nós estamos colocando isso à frente do compromisso que nós temos, o nosso compromisso de fé. Mas a Bíblia é clara quando ela nos diz o seguinte, que quando a nossa fé é provada como fogo, né? Nossa fé pode até ser provada como fogo, mas a recompensa virá. Nossa, imagine quem esteve lá presencialmente para salvar aqueles 3 companheiros de Daniel. O próprio Jesus, o Espírito de profecia fala que o próprio Jesus esteve lá para tirar eles de dentro daquela fornalha. A fornalha, imagine aí como que seria. A fornalha, no tempo de Babilônia, era como se fosse uma pirâmide, mais ou menos assim, né? Uma pirâmide, com uma portinha aqui em cima e outra portinha aqui embaixo. Essa portinha daqui de baixo era onde eles colocavam a lenha, os negócios e tal. Porque as pirâmides, essa fornalha, ela era feita para queimar os barros, né? Queimar o tijolo, para fazer tijolo. Então imagine, né? Quando os 3 jovens ficaram em pé, Nabucodonosor falou: aumente aquilo ali tantas vezes mais. Beleza, então significa que eles colocaram um monte de combustível, um monte de gasolina e muito mais madeira para que pudesse ficar bem ardente aquela coisa. E aí, imagine que aqui em cima, onde tem essa janelinha que eu falei, o vapor ali, o calor estava insuportável. Insuportável. E é tanto que quando eles jogaram, aquelas pessoas abriram para jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego,
é, eles morreram. Eu não sei se foi nessa primeira parte ou foi na segunda parte, mas eles morreram, tá bom? E mesmo assim, a Bíblia nos conta que nem cheiro de fumaça tinha naqueles jovens. Olha que livramento interessante. Livramentos acontecem nas nossas vidas? Acontecem, sim. Tem livramentos modernos? Tem, sim. Eu estava recordando aqui com Rosana algumas histórias de livramento e uns 10 anos atrás, mais ou menos, teve uma. Aconteceu uma história aqui perto de Santa Cruz Cabrália, naquele rio que a gente atravessa, que vocês atravessam aí para ir para o outro lado, né? Que dá acesso a Belmonte, Mogi que sabe aquele lado de lá. Uma família de uma senhora que é até uma pioneira, né, no Adventismo lá em Cabrália, ela estava voltando, né, de carro com a filhinha dela de noite, atravessando ali de balsa. E o carro dela era o primeiro que estava na balsa. De repente, a porta, aquela portinhazinha ali que segura os carros, que impede que os carros vá lá para frente, ela não foi a portinha que se abriu. Aquela parte lá, a prancha me lembrei, a prancha de frente da balsa quebrou, fez assim na água e a balsa inclinou para a frente. Como o carro dessa pessoa era o primeiro carro que estava ali na frente, ele mergulhou dentro d'água com ela, com a filhinha dela, com tudo. De noite, no meio do rio. Pensa que desespero para aquela família, para aquela senhora, né, de estar passando ali. E não sei se vocês já viram algum filme, alguma coisa assim, mas quando um carro, né, aquele metal pesado, ele afunda na água, é muito difícil de abrir a porta, porque a pressão da água empurra a porta, entenderam? E quando ela estava lá embaixo, naquela escuridão total, ela achou que ela iria morrer, ela e a filhinha. Mas de repente apareceu um anjo, um ser, né, do lado, perto dela, um anjo, e abriu a porta para ela. Olha que coisa interessante. E ela conseguiu sair, ela e a filhinha, e foram resgatados pelas pessoas que estavam em cima já procurando. Então, essa é uma história de livramento moderno. Mais importante é a gente entender que, assim, quando Deus quer livrar, Ele te livra, amém. Você é um servo e Ele te livrou. Mas a gente não pode confiar em Deus apenas esperando que Ele nos livre, porque muitos fiéis não tiveram o livramento. Porque o galardão do fiel não é dado nessa terra, ele é dado quando estivermos no céu. Tudo bem? Mas seguindo então, perceba então que assim, o interessante não é a gente ser cristão ou ser fiel para ser livrado aqui. Apesar de que Deus, sendo todo-poderoso, Ele pode. Mas o ideal é que nós sejamos cristãos, sejamos fiéis aqui para herdar algo bem melhor do que a Babilônia. Ok? Vou ler aqui o último parágrafo para vocês para a gente poder encerrar a nossa lição de hoje. Quanto mais falamos de Deus, quanto mais estudamos a Sua palavra e pedimos que Ele faça parte de nossa vida, mais real é esse reino celeste em nossas vidas. Quanto mais nós nos alimentamos de Deus, mais nós compreendemos que o que vale a pena é o reino dos céus. Se nós deixamos de nos alimentar, nós estaremos nos alimentando do reino de Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um bom exemplo de respeito sem submissão ao reino terrestre, quando isso se torna necessário para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes se pensa assim, Nelly, então quer dizer que assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego desobedeceram ao rei de Babilônia, a gente tem que desobedecer também as nossas leis aqui. Não, peraí, eu não estou falando isso. A Bíblia jamais fala isso. Tanto que o próprio Jesus fala que nós devemos obedecer às autoridades, que elas são colocadas aqui porque Deus assim o quis, tá bom? Mas entre obedecer à autoridade divina e obedecer a uma autoridade terrestre, aí você não pode nem colocar isso em discussão. Devemos obedecer à autoridade divina em detrimento da autoridade terrestre, tá bom? Mas desde quando a autoridade terrestre ela não quebre nenhum preceito, nenhum mandamento, nenhum querer de Deus, você pode estar obedecendo tranquilamente. É obrigação sua obedecer. Tranquilo? Poucas histórias bíblicas são tão populares como a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma história que mostra que o Deus de Israel é mais poderoso do que Nabucodonosor ou qualquer um de seus deuses. É uma história que fala a respeito de perseguição religiosa e do livramento divino. Mais importante ainda
é uma história de fé inabalável. E isso que é interessante. É uma história de fé inabalável. Vocês querem ter uma história de fé inabalável? É tão difícil assim? É lógico que não é muito fácil, mas é possível. Estudou essa lição durante a semana, tem entrado em comunhão. Então, quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa fé, porque nós estamos alimentando o reino celestial. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos alimentando o reino material. Se você quiser ter uma história de fé inabalável também, aumente a sua comunhão com Deus. Belezinha? Deixa um beijo enorme para vocês. Se inscreva no nosso canal. Não tem canal, mentira. Mas continue ligado que no sábado que vem vocês podem estar acompanhando de novo também o restante da nossa lição, tá bom? Beijo e fiquem todos com Deus.